Você já ouviu falar da mulher que depôs um rei e foi enterrada com o vestido que usava aos 12 anos? Ela foi chamada de rainha, de traidora, de amante. Mas sua verdadeira história ficou enterrada, não em livros, mas sob silêncio político. O que fizeram com Isabel da França foi esquecimento, mas hoje nós vamos desfazer esse silêncio. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória sombria, estratégica e brutal de uma das figuras mais perigosamente inteligentes da Idade Média. Prepare-se para descobrir o segredo da rainha que sobreviveu ao poder e o desafiou até o fim. Isabel da França, a rainha que resistiu em silêncio. Ela ainda não sabia o que significava ser rainha, mas já carregava um destino moldado por alianças políticas. Prometida em casamento aos 12 anos, Isabel da França foi enviada à Inglaterra para se casar com o rei Eduardo II. Era uma criança com traços reais, vestida para impressionar uma corte estrangeira em um casamento que selava a paz entre dois reinos. Não há registros de lágrimas ou protestos, apenas a imagem de uma jovem princesa em um vestido cerimonial, ofuscada pelo brilho da própria função. Eduardo II, seu marido, estava mais envolvido com seu favorito, Piers Gaveston, cuja influência era tamanha que gerava escândalo na corte. Isabel tentou cumprir o papel que lhe foi imposto. Como rainha consorte, teve filhos e se manteve discreta diante de um marido distante. Com o tempo, passou a observar os jogos políticos à sua volta e a entender que, se quisesse algum poder, teria que conquistá-lo com estratégia. Desde muito jovem, Isabel foi educada dentro dos padrões mais rígidos da realeza francesa, aprendendo etiqueta, política e o peso do dever dinástico. Filha de Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo, Isabel cresceu em meio a intrigas palacianas e a tensão constante entre França e Inglaterra. Seu casamento com Eduardo II foi menos uma união pessoal e mais um tratado vivo entre dois impérios que disputavam territórios e influência. Ao chegar à Inglaterra, Isabel encontrou uma corte diferente da francesa, mais rude, menos polida e com uma aristocracia desconfiada de sua presença estrangeira. Mesmo jovem, ela compreendia a importância simbólica de seu papel como ponte entre as duas coroas e por isso esforçava-se para manter a compostura. A relação entre Eduardo II e Gaveston era notória e provocava tensões políticas intensas, com a nobreza considerando a influência do favorito excessiva e perigosa. Isabel foi muitas vezes relegada à função decorativa, usada em cerimônias públicas, enquanto decisões importantes eram tomadas à sua revelia. Ela, no entanto, não era uma figura passiva, observava, escutava e esperava seu momento. A rainha cultivava aliados discretamente, escrevendo cartas para a França e se aproximando de nobres insatisfeitos com o governo de Eduardo. A morte de Gaveston em 1312, ordenada por barões revoltados, não aproximou Isabel do rei, que logo entregou seu afeto a novos favoritos igualmente impopulares, os Despencer. O nascimento de seu filho, Eduardo de Windsor, em 1312, deu a Isabel um novo propósito e um possível instrumento de influência política. Durante anos, ela viveu à sombra dos conflitos entre o rei e a nobreza, sobrevivendo às instabilidades com inteligência e paciência. Ela sabia que era apenas uma peça no tabuleiro, mas estava decidida a não ser descartada. Foi durante uma missão diplomática à França que Isabel viu a oportunidade de mudar seu destino e o do país que a rejeitava. Aliando-se a Roger Mortimer, um nobre inglês exilado, Isabel arquitetou não só uma vingança pessoal, mas uma verdadeira campanha de restauração política. O apoio francês e a insatisfação inglesa criaram um ambiente ideal para que Isabel marchasse sobre a Inglaterra com autoridade e legitimidade. Sua campanha foi rápida e eficaz. As cidades rendiam-se sem resistência e Eduardo II foi deposto sem batalha. Mortimer passou a governar como regente ao lado de Isabel, enquanto o jovem Eduardo III era coroado rei em 1327. Isabel era agora mais do que rainha consorte. Era regente do reino em nome do filho.
Mas o poder que conquistaram logo os tornaria alvos. Mortimer, cada vez mais arrogante, despertava o mesmo ressentimento que os favoritos anteriores do rei. E Eduardo III, ao alcançar a maturidade política, não tardou em afastar-se da influência da mãe. Em 1330, aos 17 anos, Eduardo III organizou um golpe silencioso. Mandou prender Mortimer e o executou por traição. Isabel não foi julgada, mas foi afastada da política e enviada ao castelo de Rising, onde passou os últimos 28 anos da vida. Ali, longe do centro do poder, ela viveu sob vigilância, mas com dignidade. Escrevia cartas, recebia poucas visitas e se vestia todos os dias como rainha, mesmo sem corte para comandar. Foi um exílio sem grades, mas com muros de silêncio. Seu pedido mais enigmático veio após a morte, que fosse enterrada com o vestido de casamento. O mesmo vestido que usou aos 12 anos, quando foi arrancada da infância para selar uma aliança entre reinos. Esse gesto foi para muitos uma crítica silenciosa ao papel que lhe foi imposto e à infância que nunca mais recuperou. Isabel da França não foi apenas uma rainha, foi filha de um rei, esposa de um rei, mãe de um rei, mas, acima de tudo, foi uma mulher que ousou resistir em um mundo que esperava sua submissão. Em um tempo em que mulheres eram usadas como moedas políticas, ela se reinventou como estrategista, diplomata e agente de mudança. Sua história desafia o modelo clássico da mulher medieval passiva. Não foi santa, nem vilã, foi humana. E no fim de sua vida, mesmo sendo silenciada, não foi apagada. Porque há gestos que resistem ao tempo e nomes que continuam sussurrando mesmo quando a história tenta silenciá-los. E assim termina a história de Isabel da França. Uma mulher que foi moeda, foi ponte, foi coroa e se tornou espada. Ela foi esquecida pela corte, silenciada pelos livros, ignorada por séculos. Mas sua estratégia vive. Porque Isabel não pediu permissão para existir. Ela escreveu sua história com silêncio e vingança. Se essa história te surpreendeu, curta o vídeo, comente respeito à Rainha Isabel e se inscreva no canal Reis e Rainhas Medievais para mais relatos de poder, traição e glória. E lembre-se, o passado pode até ser enterrado, mas as rainhas que ousaram sobreviver, essas nunca desaparecem por completo.